Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje vamos estudar sobre o poder da cultura sobre a família. Quando vamos ao texto bíblico, aprendemos que Deus não deseja que sejamos influenciados negativamente pela cultura, mas que influenciemos positivamente a nossa cultura. Veja o que diz Gênesis capítulo 18, verso 19. Falando sobre Abraão, eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo que prometi. Você vê que Deus chamou Abraão para que Abraão primeiramente ensinasse os seus filhos e as famílias dos seus filhos a guardarem os caminhos de Deus, praticando o que é certo e justo. Consequentemente, estas famílias, esses descendentes de Abraão, influenciariam a sociedade na qual estivessem inseridos, ao invés de serem negativamente influenciados. Este é o desejo de Deus para todas as famílias cristãs e de qualquer outra religião. Deus quer que todos nós sejamos boas influências em nossa sociedade, para que através do nosso exemplo, das nossas palavras, dos nossos ensinamentos, as pessoas aprendam a praticar o que é certo e o que é justo aos olhos de Deus. Entretanto, amigo ouvinte, corremos o risco de nos relacionarmos de tal forma com as pessoas que podemos comprometer as nossas crenças, os nossos valores e até mesmo a nossa família. Isto aconteceu com a família de Ló. E eu vou ler para você como que a cultura, como que aquela cultura imoral das cidades de Sodoma e Gomorra influenciaram as filhas de Ló, ao invés de elas, pelo bom exemplo, influenciarem algumas pessoas, pelo menos daquela cultura. Vou ler para você Gênesis capítulo 19, dos versos 30 a 38, para que você e eu aprendamos a lição e tenhamos um grande cuidado para não imitarmos o tipo de testemunho terrível que elas deram em relação à religião. Gênesis 19, 30 a 38, vou ler na Nova Versão Transformadora, que diz: Algum tempo depois, Ló deixou Zoar, pois tinha medo do povo de lá, e foi morar numa caverna nas montanhas com suas duas filhas. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: Nesta região não resta homem algum com quem possamos ter relações, como fazem todas as pessoas. E logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho e então nos deitaremos com ele. Com isso preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho, e a filha mais velha teve relações com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova: Ontem à noite tive relações com nosso pai. Vamos embebedá-lo com vinho outra vez hoje à noite, e você terá relações com ele. Com isso preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, voltaram a embebedar o pai com vinho, e a filha mais nova teve relações com ele. Mais uma vez ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Como resultado, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz o menino, chamou-o de Moabe. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Moabitas. Quando a filha mais nova deu à luz o menino, chamou-o de Ben-Ami. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Amonitas. Você percebeu, amigo ouvinte, o quanto uma cultura pode influenciar uma família? Você pode ter pensado o seguinte: mas que coisa horrível, jamais isso aconteceria na minha família. Não pense assim.
Essas duas filhas de Ló e Ló viveram em Sodoma e em Gomorra e foram totalmente influenciados pela cultura local, que era pervertida. As pessoas faziam sexo com qualquer um e até mesmo com animais. E estas meninas, essas moças, ao invés de influenciarem, foram influenciadas ao ponto de acharem que fazer sexo com o próprio pai seria algo natural. Elas até chegaram a dizer que por aquela região não tinham mais homens com quem elas pudessem se relacionar. Mentira, é claro que existiam homens. Sem contar que Ló era da família de Abraão. E Abraão tinha empregados, teria descendentes, ou seja, elas não tinham desculpas para manterem relações sexuais com o próprio pai. Elas o fizeram porque permitiram que a cultura as influenciasse negativamente. Elas não assumiram a responsabilidade de serem luzes de Deus para levar o conhecimento e o amor e a justiça e a pureza de Deus para as demais pessoas. Então perceba, amigo ouvinte, este exemplo das filhas de Ló nos mostra que você e eu precisamos ter muito cuidado com a cultura onde estamos inseridos. Não temos que ser pessoas tapadas, alienadas. Devemos nos relacionarmos com as pessoas para amá-las, inclusive para levarmos para elas a Jesus Cristo. Mas não devemos permitir que o tipo de relacionamento com certas culturas vá tão longe ao ponto de sermos influenciados pelos comportamentos negativos. Peça ajuda a Deus, peça orientação a Ele, e Ele vai ajudar você a fazer a diferença, a influenciar para o bem, ao invés de ser influenciado e influenciada para o mal.